Planeta Terra. Continente América. País Brasil. Estado Paraná. Município Pinhão. 40 anos após o seu descobrimento, incentivada pelo rei Dom João VI, foi iniciada a colonização nos campos de Guarapuava. Duas famílias dentre os colonizadores instalaram-se na fortaleza Nossa Senhora do Carmo, que está situada nos campos que hoje fazem parte do município de Pinhão. Tal fortaleza foi construída por volta de 1770, durante a expedição de Afonso Botelho, com a intenção de proteger-se dos índios bravios que habitavam a região. Além dos índios que há muito tempo tinham o local como moradia, essas foram as primeiras famílias que habitaram o local, uma delas formada pelo senhor Silvério Antônio de Oliveira, com seus 10 filhos, e a outra pelo senhor Jerônimo José Caldas, com seus filhos. Em 1819, o rei Dom João VI mandou levantar o marco régio e medir 4 sesmarias de terras nos campos de Pinhão. Este marco inicial formava o centro de uma cruz, cujas linhas iam do rio Iguaçu ao rio Pinhão e do rio da Areia ao rio Reserva. O espaço entre o rio Reserva e o rio Iguaçu ficou reservado para os índios, dando origem ao nome Reserva, pelo qual tal lugar é conhecido até hoje. O marco régio foi talhado em pedra bruta em uma forma retangular, com uma altura de pouco menos de 1 metro. Num dos lados tem uma gravação que mais parece ser um mapa e localiza-se nas cabeceiras dos rios Capivara e Pinhãozinho. Marco régio representa o espírito de luta implantado no solo pinhauense, desde seus primórdios de conquista e povoamento. Também nas proximidades do Marco Régio encontram-se os resíduos da antiga fortaleza Nossa Senhora do Carmo e do cemitério da Caroba, patrimônios culturais de imenso valor da consolidação do estado do Paraná e que engrandece os habitantes de Pinhão e Reserva do Iguaçu. Com o advento da independência do Brasil, ocorrida no ano de 1822, aconteceu uma profunda modificação nas leis, que passaram a ser brasileiras. Atribuímos a este fato a nova distribuição de sesmarias, feitas algumas décadas mais tarde. Para os descendentes dos pioneiros, havendo então a demarcação oficial do território, pelo que se observa, nessa nova distribuição, que passou a ser a origem de todos os documentos de terras de Pinhão, os índios foram esquecidos, passando da qualidade de poceiros a intrusos. A 21 de dezembro de 1892, Pinhão é elevado à categoria de distrito judiciário como nome de Pinhão e Reserva, como sede no povoado de Vila Nova do Pinhão, depois designado apenas pelo nome de Pinhão. A Vila Nova do Pinhão era uma pequena povoação formada por 17 casas ao redor da igreja. Havia apenas 2 estradas, uma em direção à reserva, que se unia a outra que vinha de Guarapuava, fazendo bifurcação onde hoje está situado o Pinhão Parque Hotel, e prosseguia até o cemitério municipal, e outra pequena estrada que passava ao lado esquerdo da Igreja Matriz Divino Espírito Santo. Os únicos meios de transporte existentes na região eram os cavalos e as carroças. A travessia de rios era feita através de balsas. Ainda hoje, restam 4 delas no município. Com o passar do tempo, carroças foram substituídos pelos caminhões e outros veículos motorizados. Surgiu também a primeira linha de ônibus. A economia no município se dava através das atividades de extrativismo, principalmente a extração da madeira e da erva mate. O bem-estar econômico começou com a antiga firma Zatter, que trabalhava com todos os tipos de madeira de lei, e que hoje apenas realiza a fabricação de chapas para compensados que exporta para a Europa. Além desta, o município de Pinhão conta hoje com várias outras indústrias: ervateiras, madeireiras, carvoeiras, serralheiras, malharias, fábricas para moldados. Havia, por volta de 1964, poucas casas de comércio, apenas açougue, sapataria, selaria, delegacia, igreja e correio. Hoje, o setor do comércio é responsável por muitos empregos no município. O município cresceu muito, não há somente 2, mas várias estradas, não apenas 17 casas, mas um número muito grande delas, que até se torna difícil de contar. Várias casas de comércio e ambientes de lazer. O deputado João de Matos Leão conseguiu a aprovação do governo do estado para a criação do município de Pinhão, desmembrando-o do município de Guarapuava. 3 deputados que tinham grande representação na cidade
fizeram um acordo onde na primeira eleição o candidato deveria ser único, escolhendo assim o Sr. Osiris Taylor Roriz, que na época era gerente das indústrias João José Zatter, e para vice o Sr. Juvenal Stefanes. O prefeito eleito antes de iniciar o trabalho abandonou o cargo, afirmando nunca ter desejado ser o prefeito da cidade. Assim, os vereadores declararam vago o cargo do prefeito e empossaram o vice Juvenal Stefanes. O segundo prefeito do município foi o Sr. Sebastião Passos Ferreira, tendo como vice Pirce Lúdica Viana. Terceira legislatura, prefeito Atílio Chaves Ferreira e vice José Dutra de Campos. Quarta legislatura, prefeito Darcy Brolini e vice Hipólito Martins. Quinta legislatura, prefeito Rubens Spengler, que faleceu durante seu mandato, deixando o cargo para o vice João Gonçalves. Sexta legislatura, prefeito Darcy Brolini e Francisco Delê. Sétima legislatura, prefeito Antenor Hemming, que após ter seu mandato cassado, deixou o cargo para o vice José Vitorino Prestes. Oitava legislatura, prefeito Darcy Brolini, que faleceu durante seu mandato, sendo então empossado o seu vice Oswaldo Lupepsa. Nona legislatura, prefeito Oswaldo Lupepsa e Francisco Carlos Caldas. Décima legislatura, prefeito José Vitorino Prestes e Paulo César Basílio. Só no início de 1923, deu-se o início da construção da primeira igreja na Vila Nova, como era chamada a localidade de Pinhão na época. A igreja do Divino Espírito Santo era pequena e feita de madeira. Vinha a cavalo 2 vezes ao ano um padre para ministrar os sacramentos aos fiéis. As pessoas vinham do interior cedo e se hospedavam nas casas dos amigos. À noite, iam à igreja assistir novenas e confessar. No dia seguinte, assistiam missa, faziam batizados e casamentos. Nas festas do Divino, todas as pessoas participavam em massa. O churrasco era servido gratuitamente em pães e café. Bebidas alcoólicas e refrigerantes não eram servidos. À tarde era realizado o leilão das oferendas dos fiéis ao santo. E bem à tardinha, formava-se uma procissão para trazer o mastro, que tinha uma bandeirinha de pano com uma pintura, que era a figura do santo venerado. Em 1942, Eugênio Bartler, com a ajuda de amigos e madeiras doadas pelo Sr. João Manzur, construiu a segunda igreja do Divino Espírito Santo. No dia 29 de maio de 1949, chegava em Pinhão o primeiro vigário, o Frei Corbiniano Coesler. Aos domingos, os homens se divertiam andando a cavalo, sempre em grupos vestidos de bombachos, chapéus de abas largas sobre a cabeça, lenços coloridos atados ao pescoço e calçados com botas. Apostava-se nas corridas de cavalos em cancha reta, que eram uma das diversões que a população frequentava. Faziam bailes e a orquestra era apenas uma gaitinha de 8 baixos, ou um violão ponteado por algum forasteiro. Bailes animados e, com todo respeito, mancebos e anciãos divertiam-se em harmonia. No começo dos anos 40, teve início os bailes nas noites de fim de semana. Aconteciam no galpão do Jorge Cruz, depois de alguns desentendimentos foi fechado. O casal Antenor e Margarida Gomes, atendendo aos apelos, permitiram que os bailes fossem realizados em sua casa, onde impunham respeito, como foi durante 2 anos. Daí nasceu a ideia de ser fundada uma sociedade e logo os idealizadores começaram a angariar sócios e construíram o prédio do clube União e Progresso, que foi fundado no dia 14 de janeiro de 1945. As principais festas que ocorrem na cidade são a Festa do Divino e a Festa do Pinhão. A Festa do Divino acontece 56 anos, onde nos 9 dias que antecedem a festa é realizada na igreja novena em honra ao Divino Espírito Santo e em seguida as barraquinhas. A Festa do Pinhão acontece há 5 anos. Tem apresentações, bailes, culinária com pinhão, rodeios e exposições. Ocorre nos dias que antecedem o Natal, a Quadra das Luzes, onde parte da Avenida Trifon Anix é interditada para montagem de barracas de venda e montagem de um palco onde ocorrem diversas apresentações. Atualmente, há diversos locais de lazer, como a Praça Municipal, cachoeiras, clube, casas de eventos, entre outros. A danceteria mais procurada durante a última década
na cidade era a danceteria O Escadão, que promovia eventos nos fins de semana. Alguns eventos são ainda realizados no Clube de Tradição Gaúcha, CTG, como bailes e festas, na danceteria Excalibur, no Clube União e Progresso, entre outros. Em dezembro de 2006, ocorreu a inauguração da Casa de Eventos Imperial Bar e Café Clube, com uma estrutura diferenciada, como exemplo, a pista a céu aberto, se tornando uma nova opção para os jovens da cidade. Em 2007, a danceteria O Escadão teve algumas alterações em sua estrutura e também troca de proprietários, passando a se chamar Calabari. O modo de se vestir, por exemplo, os trajes a rigor entre os homens era raro, somente para as altas personalidades, isto mesmo quando as circunstâncias permitiam, em dias de festas ou acontecimentos políticos e sociais. O pudor, a decência e o grande respeito eram um imperativo muito observado naqueles tempos. Ninguém ousava responder ou desrespeitar seu superior, ou mesmo uma pessoa de mais idade, e se alguém violava esse preceito, era repreendido severamente em qualquer parte. Portanto, era difícil até o próprio noivo ver a noiva, quando ia a passeio na residência dos futuros sogros. Além do grande respeito e decência, nada se fazia sem consultar o pai como chefe da família. Negócios, projetos, casamentos, tudo dependia de aquiescência superior. Honestidade e honradez eram um alto mérito, que certos homens de caráter tinham um dever sagrado de conservá-los e frutificá-los. Por volta de 1990, foi organizado o Museu de Rua de Pinhão, onde em estandes eram expostos a história do município através de fotos, documentos e trechos da história. Em 2007, o Museu de Pinhão tem sede provisória na Secretaria de Cultura e Esportes, onde ainda estão os estandes do antigo Museu de Rua e objetos antigos de grande valor histórico. A gastronomia sofreu influência das andanças dos tropeiros, que assimilavam certos tipos de comidas, disseminando-as por onde passavam. Dessa maneira, ainda hoje são cultivados saborosos pratos como o virado de feijão, o arroz tropeiro, a paçoca de pinhão com charque. Como o município sofreu influência de diversas etnias, existe uma grande variedade de pratos. Assim, os visitantes de nossa região podem saborear várias variedades, opções de temperos e ingredientes para todos os gostos. No município de Pinhão, predomina o clima subtropical úmido, clima que apresenta chuvas bem distribuídas durante o ano e verões quentes. Os meses de julho e agosto são os meses de menos ocorrência de chuvas. A geada é o fenômeno comum no município, com frequência média de 7 vezes ao ano e ocorrem de maio a setembro. O município de Pinhão está situado no terceiro planalto paranaense. Nos campos, o relevo do município é plano e suavemente ondulado. Como a maioria das terras eram virgens e muito férteis, as colheitas eram abundantes. Os produtos eram armazenados em paióis, feitos de madeira bruta, cobertos de palha ou esteiras de taquaras. Nos lugares menos sujeitos a geadas, plantava-se cana-de-açúcar para o fabrico de açúcar e rapadura. Nas décadas de 70 e 80, inicia-se o cultivo do arroz e da agricultura mecanizada, utilizando o uso de corretivos, adubos defensivos e sementes melhoradas, além da assistência técnica prestada por profissionais especializados, com a vinda dos imigrantes alemães, mais tarde dos japoneses e recentemente dos gaúchos. Eles introduziram novas formas de organização da produção, culminando no sistema cooperativista atual. Hoje o município vem produzindo em larga escala a batata, a cevada, trigo, soja, milho, entre outros. Esses produtos são comercializados para outros municípios, estados e países. Contamos também com muitos agricultores, produzindo apenas para sua subsistência. A hidrografia do município de Pinhão é influenciada pela bacia do Rio Iguaçu. As delimitações do município são feitas por rios da margem direita do Rio Iguaçu. Os principais rios do Pinhão são Rio da Areia, Rio Iguaçu, Rio Pinhão e Rio Jordão. Além dos principais rios do município, temos os lagos e os arroios, que são menores, mas são importantes para o município.
A cidade de Pinhão é abastecida de água tratada pela Sanepar. As águas utilizadas são do Arroio da Invernada e Arroio do Campo. Em Pinhão, há predomínio de limites naturais, isso devido à sua privilegiada hidrografia. No ano de 1970, a Prefeitura Municipal solucionou em definitivo os problemas de energia elétrica do município, instalando, na gestão do prefeito Sebastião Passos Ferreira, a rede interna de energia elétrica, trazendo energia de Guarapuava. Em 1974, teve início a construção da usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, em Foz do Areia, considerada a segunda mais alta hidrelétrica do mundo, a maior do sistema próprio da Companhia Paranaense de Energia, Copel, com 1.674 megawatts de potência. Quando a Vila do Pinhão era ainda um pequeno povoado, todas as pessoas esperavam ansiosas, em frente à agência dos Correios, que ficava ao lado da igreja, a chegada dos malotes com correspondências trazidas a cavalo de 15 em 15 dias. Essas correspondências eram cartas, almanaques, revistas e o disputado jornal O Diário dos Campos, com as últimas notícias da guerra. Nessa época, era o único meio de comunicação. O rádio, nesse tempo, já existia, mas eram poucas as pessoas que possuíam rádio e a televisão só apareceu por volta da década de 60. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a ter o costume de ouvir rádio, principalmente as pessoas do interior. Logo depois veio a televisão, que hoje em dia está em quase todos os lares. Hoje, além do correio da cidade, há jornais produzidos no município, linhas telefônicas, rádio comunitária, TV, internet, revistas, celular para estar se conectando e interagindo com o mundo externo. Pinhão tem as suas particularidades, por isso precisava de uma forma de comunicação diferente das tradicionais. Precisava de um veículo que atendesse às necessidades da comunidade. Começava em 1996 a iniciativa de uma rádio comunitária. A rádio comunitária contribuiu na valorização da cultura popular de Pinhão. Esta rádio veio para proporcionar à comunidade pinhauense um espaço de comunicação. Com o passar do tempo, a rádio foi ganhando credibilidade junto às entidades, casas de comércios, igrejas, escolas, associações. Enfim, todos se sentiam à vontade para fazer parte da rádio. E devido ao espaço democrático que se formou, principalmente pela conduta das pessoas e entidades envolvidas no início do processo, houve no município de Pinhão um marco histórico, onde um veículo de comunicação conseguiu unir pessoas e entidades em torno de um objetivo único e social: democratização da comunicação. Assim, aquelas pessoas da que faziam parte da comissão provisória da rádio, com a precaução de não centralizar e consciente do papel de uma rádio comunitária, chamou entidades do município e formou-se um conselho de comunicação social, a fim de democratizar as decisões da rádio. A partir de então, esse conselho é responsável pelo funcionamento rádio comunitária. Em 2001, através da votação da comunidade, entre 3 nomes para a rádio comunitária, o escolhido foi Pioneira, motivo pelo qual se destaca por ser a primeira rádio do Pinhão. Nossa gente, nossa vida. Pinhão é um fruto, uma semente, um rio, uma localidade. Pinhão é tudo isso e muito mais. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But